Meus irmãos, uma boa noite na paz do Senhor. Que alegria, família The Blue Itopava Norte, voltar a ter com vocês um tempo de qualidade, um tempo de compartilhar. E eu sou grato a Deus pela vida do pastor Ricardo, também pela pastora Elizabeth, que Deus abençoe a sua família. O pastor Ricardo vem abençoando a Casa das Nações por muitos anos, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus abençoe, meu amigo. É um privilégio caminharmos juntos. Queridos, abram a tua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 27, a partir do versículo 9. Nós vamos fazer uma jornada por alguns versículos. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, é um texto bem conhecido. Nessa noite da família, o Senhor tem algo a compartilhar em nosso coração. Uma alegria rever aqui alguns amigos, escotins, Johnny, Deus abençoe, alegria ver aqui rostos conhecidos. Atos 27, 9, o texto diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e com muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Agora vamos para o versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido ou me ouvido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo, e dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Agora, versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras. Quantas âncoras? 4. E oravam para que se rompesse o dia. Vamos agora para o versículo 35. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer, e todos ficaram mais animados, e se puseram a também comer. Versículo 44, para concluir: quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Até aqui. Senhor, nós oramos mediante a Tua palavra que foi lida. Torna cativa a nossa mente, o nosso entendimento. Oramos para que tudo aquilo que é distração seja cessado agora. E se há em nós qualquer raiz de incredulidade, que seja dissipado e o Teu nome seja glorificado. Amém? Irmãos, eu quero te dar uma boa notícia. Na verdade não é uma, é 3. A primeira boa notícia é que Deus está entre nós. Amém? Onde tem 2 ou 3 no nome dele, Ele está. A segunda boa notícia é que onde Deus está, tudo pode acontecer. Eu sou testemunha disso. Onde Deus está, tudo pode acontecer. Então que você possa elevar a tua expectativa no Deus que você serve, porque Ele é perito em causas impossíveis. E o Senhor pode estar te surpreendendo enquanto você orava, enquanto você adorava. O Senhor estava se movendo e Ele pode te surpreender ainda essa noite. E a terceira boa notícia é que Deus tem uma palavra no nosso coração. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre 4 âncoras que nós precisamos carregar para vencer as tempestades da vida. Existem adversidades que chegam na nossa vida sem pedir licença. Bate o pé na porta, entra
dominando e diz: cheguei e agora se vire comigo. Nós passamos por tempestades, por tribulações na vida financeira. E eu vou falar de inconstância no mercado agora, né? Crise, o café subindo, inflação lá em cima. Inconstâncias, o mundo é inconstante. E nessa inconstância também vem as surpresas de tempestades e de tribulações. Existe também a montanha-russa das emoções. Uma hora você está super bem, estabilizado, realizado em Deus, parece que tudo coopera para que você viva a plenitude de um dia pleno, de um dia com muitas boas notícias, mas no outro dia você já acorda tropeçando o dedo mindinho no criado mudo da cama. E parece que tudo conspira agora contra você e teus projetos. Tem momento que a doença aparece. Estava tudo estabilizado, emocionalmente, a família está bem, de repente todos da família adoecem. De repente a notícia ruim chega, a crise, a tribulação. Existem várias tempestades que nós vamos passar na vida. Todos nós já passamos. Quem sabe você esteja dentro de uma agora, ou quem sabe algumas te aguardam, porque no mundo nós teremos aflições, porém vamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, amém? O Senhor nos dá uma esperança, mas não nos isenta de passar por grandes tribulações. Eu quero compartilhar a você essas ferramentas que a Escritura, o texto, revela para nós nessa noite, que devemos ter a sabedoria, ter também o conhecimento de tê-las dentro do nosso próprio barco. E esse barco, essa estrutura se aplica, quem sabe, à tua família, se aplica à tua empresa, aos teus negócios, à tua vida profissional. E Paulo é testemunha desse cenário de uma grande tempestade que ele vai viver junto com uma grande tripulação, com pessoas que estavam ali junto com ele. O texto fala que o destino era Roma, eles estavam atracados em um porto. E Paulo, por ser movido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, gente, é tão bom, porque ele comunica ao nosso coração. Quem anda no tete-a-tete com Deus, ele comunica e nos faz entender e discernir as circunstâncias. Lá estava Paulo, parado junto com a tripulação, junto com o centurião, aguardando o navio, a nova rota, o novo passo que eles deviam tomar. E agora ele percebe: olha, essa viagem não vai ser boa. O Espírito Santo havia comunicado a ele. Mas você acha que deram ouvidos ao que Paulo falava? Não, eu vou olhar agora de um olhar técnico. Deixa eu ver o que a meteorologia vai me prever. Deixa eu ver aqui o que a oscilação do mercado vai sinalizar. Eu vou dar ouvido ao técnico. Existia ali um responsável pelo navio e ele diz: olha, não é conveniente ficar aqui, porque esse porto não é confortável para invernar, para passar o inverno. Então, às vezes, nós tomamos decisões na nossa vida, tendo por referência o contexto local não ser tão confortável, mas às vezes aquela área, aquele tempo, aquele local não sendo muito confortável é mais seguro do que experiências lá fora buscando novos confortos. O Senhor já havia orientado Paulo. Ele fala, mas não dão ouvidos a ele. Às vezes você se encontra no cenário da tua vida que parece que a tua voz não é ouvida. Aquilo que você está comunicando vai ao contrário da expectativa das pessoas. Eu quero correr para o meu conforto. Eu vou correr para aquilo que é conveniente a mim no momento. Mas nós não nos movemos por conveniências e nem por momento. Nós nos movemos por uma convicção eterna e pela eternidade. É por isso que você vê o que os outros não veem, sente o que os outros não sentem, e você partilha daquilo que Deus derrama sobre teu coração. Paulo percebeu isso, sua voz foi calada, sua voz foi cessada, mas contudo em obediência o teu Deus também é provedor e protetor. Lá vai ele, e eles dão então o início, a inauguração dessa grande navegação. O texto fala que eles, não muito distantes, já começaram a perceber um grande tufão. E de repente surge um grande imprevisto que Paulo já tinha uma referência, uma orientação desse infortúnio, dessa tempestade. E eles agora vão ser açoitados, eles vão ser arremessados contra a rocha com aquele barco.
E é nesse cenário agora que literalmente nós nos enxergamos dentro de um olho de um furacão. Você já parou para perceber um cenário da tua vida semelhante? Ou quem sabe você está vivendo essa experiência, essa realidade agora? Pastor, parece que eu estou dentro de um olho de um furacão. Parece que as circunstâncias ao meu redor estão desestabilizadas. Eu olho para um lado, não sei em que direção devo seguir. Eu não consigo ver o sol. O texto fala que eles passaram essa tempestade 14 dias sem ver o sol, sem ver estrelas. Não sabia se era noite, não sabia se era dia. Imagine a experiência em que eles estão vivendo agora, que eles estão passando. Mas havia uma palavra do Senhor declarada a Paulo. Havia um norte, um destino para que Paulo precisava chegar, que era Roma. Mas é no meio desse olho do furacão, em que tudo parece estar perdido, não via sol, não via estrela, não distinguia se era noite ou se era dia. Eles começaram a jogar do barco para fora as bagagens. Você já percebeu que num cenário turbulento de dor, de um tufão, de um turbilhão de problemas, nós começamos a despejar, a perder materiais? Naturalmente, quando ficamos desesperados, eu preciso desapropriar do barco, eu preciso perder bagagem, eu preciso ficar mais leve, num senso de autoproteção, para que a estrutura seja protegida, eu começo a ter percas. E quem sabe você está vivendo alguns episódios de perca, ou quem sabe você já experimentou e está orando a Deus uma restituição daquilo que você perdeu num furacão da vida que passou e te surpreendeu. Paulo está dentro desse cenário. A tripulação agora está temendo. E agora ele precisa buscar um posicionamento. Mas Paulo está nutrindo um relacionamento com o Deus vivo. Paulo é aquele que tem intimidade com o Senhor que ele serve. Paulo tem relacionamento de filho com o Deus Pai. E Paulo agora, a partir do verso 21, o texto diz: e havendo todos estado muito tempo sem comer, até aquilo que era fisiológico, até aquilo que parece ser prioridade, se colocou por secundário, porque a vida deles estava em risco. Eles estavam sem comer, molhados, sem distinguir se era dia ou noite, sendo lançados de um lado para o outro. Parecia que era o fim. Era o momento de clamar pela morte. Existem agonias da vida, momentos da vida que às vezes a nossa saída é clamar pela morte. Paulo está vivendo esse cenário junto com eles. Mas no meio desse olho do furacão, o texto diz a partir do verso 21 que Paulo se colocou de pé. E o texto diz: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, mas para evitar dano e perca. Versículo 22, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Paulo toma uma posição, ele toma uma direção, ele se coloca de pé no meio do caos. Deus, a partir da sua palavra, comunica a nós, no meio do caos, no olho do furacão, no meio da crise, eu preciso ter um posicionamento. Eu preciso reagir àquela realidade, àquele infortúnio que a minha família, que a minha casa está vivendo, que a minha empresa está passando, que eu estou convivendo com pessoas que compartilham a vida comigo. Eles esperam de quem tem intimidade com Deus um posicionamento. E Paulo agora se posiciona e se coloca de pé. E o texto diz que ele comunica uma mensagem. E há uma diferença. Às vezes temos dificuldade de ter o posicionamento, mas tem pessoas que se posicionam com a mensagem errada. As pessoas começam a dizer: realmente, Deus nos esqueceu. Realmente, o sol não aparece mais. Eu acho que nós vamos morrer. Salve-se quem puder. E pula para fora. É hora do escape, é hora da murmuração, é hora de reagir reclamando, é hora de reagir contrário àquilo que Deus queria como proposta. Mas Paulo, por ser maduro, por ter discernimento, o Espírito Santo comunica o coração dele, e ele comunica uma palavra de esperança. Tem que ter muita fé e ousadia, tem que ter intimidade com o Pai, para declarar no meio do caos, no meio da crise, dizendo: não tenham medo. 14 dias sem comer, todo molhado, o barco se quebrando. Ele toma uma posição e diz: não tenham medo. É fora da lógica, é algo improvável.
Mas o Deus que nós servimos é um Deus do improvável. É um Deus que coloca a mensagem da esperança dentro de você. Os outros estão olhando o mundo caindo. Eles estão olhando a morte, eles estão olhando as ruínas e você vendo um sol brilhar, uma mão provedora aparecer. Ele diz: meu filho, comunica para a tripulação, para eles não terem medo, para eles terem coragem. E Paulo agora começa a revelar a primeira âncora que eu quero aqui de forma simbólica representar para você. Paulo entende, aleluia, eu me alegro na presença de Deus, porque o mesmo Deus que é presente na vida de Paulo, estava lá no porto e comunicou para ele: Paulo, vocês vão ter problema aí. É o mesmo Deus que no olho do furacão não abandonou Paulo. Filho, eu estou junto com você. Naquela madrugada, o texto diz que ele mandou um anjo do Senhor. O anjo do Senhor, a presença de Deus, visita Paulo no olho do furacão. Ele não vê sol, ele não vê estrela, mas ele vê a presença de Deus. Ele vê a mão provedora, a mão protetora, dizendo: não tenha medo. Versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Paulo toma um posicionamento. Ou às vezes o que nós precisamos é tomar o posicionamento certo. A pressão nos exige tomar um posicionamento, mas às vezes de forma infeliz tomamos o posicionamento errado. A crise no casamento, eu retalho, eu reajo com murmuração, ele me feriu com palavras, agora eu vou devolver mais forte. Eu recebi uma retaliação, uma perseguição na minha profissão, uma pessoa está reagindo de forma contrária ao que eu estou querendo produzir ou oportunizar, viver no coletivo, e agora eu vou retalhar, e agora eu vou me posicionar contrário. Eu não estou vendo o sol, Deus se esqueceu de mim. Pelo contrário, que possamos entender que o mesmo Deus que estava lá em terra firme, o mesmo Deus que te sustenta na terra firme, que é o teu provedor, o mesmo Deus que te teceu no ventre da tua mãe, o mesmo Deus que disse aos limites dos mares, o Deus que designou limite entre as águas, o Deus que deu limite às terras. Na ponderação de Jó, ele vai tentar reclamar a Deus, ele diz: ó Jó, onde você estava? Quando eu separei as estrelas, quando eu separei porção de águas, Jó, onde você estava? Eu sou Criador. Esse Deus soberano que está no porto também está dentro do olho do furacão. A crise não escorreu dentre as mãos de Deus. Deus está presente no meio da crise. Você consegue ver Deus no meio do problema? Porque Ele está lá. Ele é provedor, Ele é presente, Ele é onipresente. Ele está no bom, na alegria, na bonança, na fartura, mas na crise, na escassez, na doença, Deus é constante. A primeira âncora que Paulo testemunha para nós, existe a âncora da presença de Deus, a presença constante do Senhor. Quer vencer as tribulações da vida? Carrega o entendimento, a âncora da presença constante de Deus. Tudo está bem, Deus está lá. Tudo está ruim, Deus também está lá. A segunda âncora que Paulo revela a partir do texto, a partir dessa narrativa, é que não só a presença estava, como ele comunicou uma mensagem, e é a mensagem de esperança. É a mensagem que Paulo diz: não tenham medo, vocês não vão morrer, o barco vai se quebrar inteiro, mas o Deus que compartilhou comigo disse que nenhum de vós se perderá. Pelo contrário, ele diz a Paulo que todos os que estão no meio da crise foram entregues a Ele. Aleluia, você recebe da parte de Deus o entendimento que Deus deu para você pastorear o coração de pessoas que estão no olho do furacão com você, vulneráveis igual a você, sentindo as dores que você sente, vendo o que você está vendo, e você é a única luz de esperança dentro daquele lugar. Você é a única luz de esperança, você é o representante do sacerdócio, você é a referência de relacionamento com Deus. E Deus diz: Paulo, todos estes confiei a você, eu já os comprei. Paulo, são meus, mas estão sob teu cuidado no meio da crise. E às vezes nós romantizamos o chamado pensando
que eu vou vivê-lo a partir dos convites, dos banners sendo publicados em redes sociais, das oportunidades quando assumo nenhum púlpito. E Deus está dizendo, é lá no meio da crise, no meio da doença, do problema, aqueles que estão compartilhando a crise comigo, é a minha primeira igreja, é a igreja que Deus está me entregando. Paulo, eles são meus. A segunda âncora é a âncora da coragem. E junto com ela vem a mensagem do rebanho, do pastoreio. E Deus tem entregado pessoas, vidas em tuas mãos. Deus tem entregado vidas aos teus cuidados. Que essa âncora de coragem te impulsione a viver um chamado, uma vocação muito intensa e genuína. A terceira âncora é a continuidade da mensagem que a presença de Deus revela a Paulo. O Senhor lembra que quando Paulo saiu do porto, ele precisava ir a Roma. Quando ele estava dentro do problema, no olho do furacão, ele continuava precisando chegar em Roma. Paulo, não são os meios que vão impedir de eu cumprir o meu propósito. Paulo, o que você está vivendo, e Deus diz para você nessa noite o seu nome, o que você está vivendo, não impede de eu cumprir o meu propósito. É parte do processo que você precisa viver para realizar e viver a plenitude do propósito. Eu lembro do episódio de Pedro. O Pedro estava no barco, Jesus chega caminhando sobre as águas, o episódio em que tem discípulos no barco, Jesus chegando até eles, e é o episódio em que o Senhor convida Pedro a andar sobre as águas. E o texto é claro, que pelo poder da palavra de Deus, ele reconhece que é o Senhor Jesus. Primeiro estava assustado, mas agora diz, Senhor, pelas suas palavras, eu caminharei sobre as águas. Ele tem que ter coragem. O Senhor o convida a andar sobre as águas, ele vai andando, oscilante, seu coração trema, ele vai andando sobre as águas, e o texto fala que ele vai afundando. Ele vai perdendo a estabilidade, olhando para o próprio Cristo, ele vai afundando. O texto diz que o cenário também era uma tempestade, vento forte, mar revoltoso, e a palavra ainda continuava sendo declarada sobre ele andar sobre as águas. Mas ele tira os olhos de Jesus, não estou dizendo fisicamente, mas começa a se preocupar com o que está acontecendo ao redor, e ele começa a afundar. Ele desce as águas e a mão provedora, a mão onipotente, o traz novamente às margens e o coloca no mar. Depois que ele entra no barco, ele ouve da mesma palavra que tem poder sobre as águas dizer, aquieta-te mar, acalma-te vento. O Senhor podia dizer assim, Pedro, peraí só um pouquinho, vento, te aquieta, mar, Pedro vem. Mas o Senhor Jesus queria confrontar o coração de Pedro. Pedro, tu confia na minha palavra? Aleluia. Confio, Senhor. Então, mesmo sem ver nada mudar, continua andando. Aleluia. O vento não está parando. Continua andando, meu filho. Um passo após o outro. Mas o mar está muito revolto, Jesus. Continua. Eu vou andando em passos de fé. Não vejo o cenário mudar. Mas a palavra do Senhor me sustenta sobre as águas. Eu não vejo mudança na crise. Pastor, eu sou 10 anos de crente, 20 anos, não vejo mudar, mas eu continuo andando mesmo sem ver mudanças. Eu continuo sendo sustentado pela palavra que tem poder e autoridade sobre o mar, sobre as águas, sobre o vento. Ele é o Criador de todas as coisas. O texto comunica essa mensagem a partir da terceira âncora, dizendo, Paulo, eu conto com você, a tua jornada tem um ponto final. Deus diz que os meios não vão atrapalhar uma palavra soberana, uma declaração soberana sobre o propósito dele, e o Senhor reafirma sobre a sua vida nessa noite. Os meios, a tempestade, mesmo sem ver mudança, continue caminhando. Esses meios não vão atrapalhar um plano soberano do Senhor, que foi escrito na eternidade. O texto continua a narrar, a partir do versículo 29, diz, eles receosos do que fosse atirado contra lugares rochosos, lançaram da popa as 4 âncoras. E agora vem a quarta âncora que eu quero representar a você, que é a oração. E eles oravam para que se rompessem
o dia. Eles saem do porto incrédulos e agora todos estão orando. No cenário da saída, não acredito que ô Paulo, fica quieto. Ô Paulo, não te mete, não dá pitaco. Fica tranquilo, Paulo. Não dá sugestões sobre minha vida. A voz dele é silenciada. Mas agora todos estão orando no meio da crise. Você viu uma oportunidade de reunir em oração a família, o cônjuge, a empresa, as pessoas que estão compartilhando essa grande tempestade? Porque agora reconhecer que existe um Deus Criador, que é soberano sobre o mar, sobre o vento, sobre aquele tufão que eles estavam passando, 14 dias. Veja que a palavra foi declarada, mas até agora a tempestade não acalmou, não parou. A tempestade não parou e agora Paulo chama todos eles e diz, olha, o Pai está na casa. O Pai está presente. Vamos rogar a Ele. O temor, a raiz de resistência, de incredulidade foi arrancada do coração. E na hora oportuna, Paulo os impulsiona a orar e falar com Deus. E agora eles abrem seu coração ao Senhor. Eu não sei quais tipos de alianças fizeram com o Senhor, quais compromissos de arrependimento, de entrega de vida. Nada mais é do que o cumprimento da palavra que a presença do Senhor revelada já dizia, todos estes já comprei. Paulo, cuida, apacenta-os no meio da crise. E agora, se cumprindo a palavra, Paulo é tomado pelo entusiasmo. E o Paulo é narrado no texto, a partir do versículo 35, dizendo que ele estimulava eles a comerem. Porque quando as pessoas passam um episódio de crise, vê tanta coisa ruim, esquecem de cuidar até mesmo delas. E vão vivendo uma introspecção, uma complexidade emocional, e vão se bloqueando, vão se definhando. E você está vulnerável à mesma realidade, mas existe uma diferença. Deus compartilhou presença, palavra, propósito para você. E agora ele se posiciona e diz, comam pão, se alimentem. E eles não queriam, estavam resistentes. Você já percebeu uma pessoa numa realidade de crise, que ela já viveu tanta coisa ruim, que até ser cuidada ela não quer mais? Ela se fecha para a atenção, se fecha para o cuidado. Mas o texto diz que na hora que Paulo partiu o pão, aleluia. Eu lembro de Jesus no caminho de Emaús com os discípulos, não perceberam a presença dele, mas no partir do pão, já eram do Senhor. Na eternidade já haviam sido comprados. E no partir do pão, ele rende graças a Deus, no olho do furacão. Eu preciso convidar a minha família para o meio da crise e dizer, ele é o centro da nossa comunhão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu continuo profetizando, eu continuo declarando sobre a minha realidade, e a presença de Deus partilhada, a comunhão, quebra toda a resistência do coração daqueles homens, de toda a tripulação. E eles agora começam a se alimentar. Por que eu vou me alimentar para ter força se eu vou morrer? Opa, agora eu estou me alimentando, eu estou me nutrindo, vou colocar força no meu corpo, porque existe uma palavra de esperança no meio do caos, no meio do problema. Tem um homem de Deus na casa, tem uma mulher de Deus na casa, tem um homem de Deus na empresa. Ele se posicionou e declarou palavra de esperança, então vamos nos fortalecer. E eles comem, e agora esvaziam o barco, e eles agora cortam as alças que estavam ali segurando e diz, olha, vamos deixar ser guiados, pois o mesmo Senhor soberano que controla toda a tempestade também vai dar o fim. E ele declarou uma palavra, ninguém se perderá. O texto diz que o barco, ele atraca na areia com a sua proa, e a parte da polpa do barco está sendo açoitada pelas ondas. E agora? Eu tinha uma palavra de esperança, parece que vai afundar. Mas eles começam a avistar a terra firme. O socorro está chegando. E eles dizem, se agarrem em bagagem, se agarrem na madeira, se agarrem nos restos que sobrou. E caminhem para uma nova perspectiva. Às vezes a vida, a crise, te açoita tanto, que o que sobra para você se agarrar é aquilo que te faz sobreviver. E você é um sobrevivente de uma crise. Você é um sobrevivente de um episódio de traumas que eu nem conseguiria expressar aqui, de tão profundos e grandes que são. Mas eu lembro da igreja de Laodiceia, mesmo tendo pouca força, perseveraste e guardaste a fé. O mundo estava te impulsionando a desacreditar.
A realidade era contraditória. Mas você manteve uma esperança. Existe um Deus no céu, aleluia. Existe um Deus vivo. Existe um Deus provedor. Ele cura, Ele restaura casamento, Ele abre portas que estão fechadas, Ele restaura empresas que estão falindo, Ele restaura o filho que está perdido, que você não tem mais nem notícias. Eu vou continuar na minha casa partilhando pão, aleluia. Se agarra naquilo que sobrou. Eles se agarraram, chegaram às margens da praia e agora chegam na ilha de Malta. Se cumpre toda a palavra. Todos foram protegidos. A crise acabou com os meios, era o barco. Mas nenhuma vida se perdeu. Há uma palavra de Deus para a sua família nessa noite. Cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Nenhum desses vão se perder. A mão de Deus está sobre tua casa. A mão de Deus está sobre tua empresa. A mão de Deus está sobre a tua família. E todos esses que compartilharam o caos e a tempestade, o Senhor entregou aos teus cuidados. Você é um representante do céu naquele lugar. Comunique palavras de esperança. Eles chegaram à praia, chegaram na ilha de Malta, e agora o milagre aconteceu. Eles começam a perceber uma realidade de uma ilha incrédula, e todos agora experimentando o livramento do Senhor, vendo a partilha do pão, começam a testemunhar. E havia muitos enfermos naquela ilha e muitos foram curados. O texto diz, a sequência do capítulo 28. Muitos foram curados, restaurados, e o ancião daquela ilha, o representante daquela ilha, foi curado de uma grande enfermidade. E agora reconheceram Paulo, os tripulantes, como homens de Deus. E a viagem continua. Você entende o porquê que Deus coloca algumas tempestades? Ele sempre foi soberano, Ele sempre cuidou do vento, controlou o mar. Existem realidades que vivemos que é para nos fazer forçar a parada em Malta, e outras pessoas, não só os tripulantes, mas outras vidas foram impactadas pelo ministério e pela vocação em que Paulo e os tripulantes viveram. Eu convido você a se pôr de pé nessa noite para orarmos sobre tripulantes que o Senhor tem entregado a você, sobre meios que aparentemente não são os melhores possíveis no cenário, mas você reconhece que tem um Deus soberano sobre a tua vida. Tem um Deus que tem guardado a tua casa. Não só os tripulantes, mas como os moradores da ilha de Malta foram impactados pelo poder do Evangelho. O Senhor te reveste com ousadia nessa noite. O Senhor te reveste com graça nessa noite, para ser uma voz de esperança no meio daquela tribulação. Tanto tempo você não tem a comunicação daquele familiar, do filho, do parente. Isso tem te incomodado. Coloca diante de Deus. Você é a voz da esperança. Vai dar certo. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai prover. O Senhor vai curar. Ele é provedor. Ele é soberano. Eu convido você agora a colocar a mão sobre o seu coração e entregar ao Senhor tudo aquilo que preocupa a tua alma, tudo aquilo que é uma agonia do teu coração. Você quer receber essa oração? Eu te convido a vir à frente. Você ficar à vontade, quero que você venha aqui para nós orarmos em família e chorar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu reconheço que a minha força não governa mais esse barco. Eu não vejo o sol há dias. Estou desesperado, mas confio em um Deus soberano. Aleluia. Eu confio em um Deus protetor. Se você quiser vir à frente e receber essa oração, eu convido você. Nós vamos orar, colocando diante do Senhor toda a ansiedade do nosso coração. Aleluia.